Os pajés falam de um período de desorientação inicial, em que o espírito ainda não compreendeu completamente que morreu. Um estado que pode durar horas ou dias, dependendo das circunstâncias da morte. O livro egípcio dos mortos, com mais de 3.000 anos de antiguidade, também descreve uma jornada da alma pelos domínios intermediários entre a vida e o que vem depois. A pesagem do coração, o julgamento em que as ações do morto são avaliadas, ecoa de forma curiosa a revisão panorâmica da vida descrita pelos sobreviventes de paradas cardíacas. O Islã, o judaísmo e o cristianismo, cada um à sua maneira, descrevem um estado intermediário após a morte, o Barzakh islâmico, o Sheol judaico, o purgatório cristão, onde a alma permanece por um período antes de seu destino final ser determinado. Não é difícil perceber paralelos entre essas concepções tradicionais e o que a ciência contemporânea está começando a vislumbrar sobre os últimos momentos da consciência. A zona cinzenta, quando a morte não é definitiva. Um dos desenvolvimentos mais revolucionários da medicina moderna é a percepção de que a morte não é um momento preciso, mas um processo, e que esse processo pode, em certas condições, ser revertido muito mais tarde do que se imaginava. O Dr. Sam Parnia, diretor de pesquisa de ressuscitação do NYU Langone Medical Center, descreve casos de pessoas que foram declaradas mortas, sem pulso, sem respiração, sem atividade cerebral detectável, por períodos de 1, 2, 3 horas, e que foram trazidas de volta com funções neurológicas preservadas mediante técnicas avançadas de ressuscitação. Isso levanta uma questão filosófica e médica profunda. Quando alguém está realmente morto, o coração parou, mas as células ainda vivem. O cérebro não mostra atividade, mas as estruturas moleculares ainda estão intactas. A consciência desapareceu, mas o substrato que a sustenta ainda existe. Técnicas como a hipotermia terapêutica, resfriamento deliberado do corpo após parada cardíaca, podem preservar as células cerebrais por períodos muito além do que se julgava possível, permitindo ressuscitações bem-sucedidas horas após o colapso. Em casos extremos de hipotermia acidental, pessoas encontradas em ambientes gelados, com temperatura corporal extremamente baixa, há registros de recuperações completas após períodos prolongados sem sinais vitais. Cirurgiões que operam em paradas cardíacas controladas, esfriando deliberadamente os pacientes para realizar procedimentos complexos no coração ou no cérebro, demonstraram que a linha entre vida e morte pode ser temporariamente suspensa e depois restaurada. Essa zona cinzenta da morte, o período em que o processo biológico começou, mas ainda não se tornou irreversível, é um dos territórios mais fascinantes e perturbadores da medicina contemporânea. Ela nos força a questionar conceitos que tomávamos como absolutamente estabelecidos. Consciência, após a morte, a fronteira mais controversa da ciência. A questão mais profunda e mais contestada é se a consciência sobrevive à morte do corpo físico. É aqui que a ciência e a espiritualidade se encontram em seu ponto de maior tensão e, paradoxalmente, de maior possibilidade de diálogo. A visão materialista dominante na neurociência afirma que a consciência é um produto do cérebro. Quando o cérebro para de funcionar, a consciência cessa. Essa perspectiva é coerente com grande parte do que sabemos sobre como estados alterados de consciência, sonhos, alucinações, anestesia, correlacionam-se com estados cerebrais específicos. Mas há fenômenos que essa visão tem dificuldade de explicar. As experiências de quase-morte com percepções verificáveis, pacientes que descrevem objetos ou conversas em salas adjacentes durante o período em que estavam clinicamente mortos,
com precisão que foi posteriormente confirmada, desafiam o modelo simples de que a consciência é apenas um epifenômeno da atividade cerebral. O físico e matemático Roger Penrose, junto com o anestesista Stuart Hameroff, propôs a teoria da redução objetiva orquestrada, segundo a qual a consciência emerge de processos quânticos em estruturas proteicas chamadas microtúbulos, presentes nos neurônios. Segundo essa teoria, quando o corpo morre, a informação quântica que constitui a consciência não desaparece, mas se dispersa no universo. Outros pesquisadores, como o Dr. Eben Alexander, neurocirurgião de Harvard, que teve uma profunda experiência de quase morte durante uma meningite bacteriana que colocou seu neocórtex completamente inativo, tornaram-se defensores da hipótese de que a consciência é primária, não derivada da matéria. Sua experiência é particularmente provocante porque ocorreu em circunstâncias em que, do ponto de vista neurológico, qualquer forma de experiência consciente deveria ser impossível. A ciência honesta precisa reconhecer que ainda não possui uma teoria completa da consciência. Não sabemos ao certo como o cérebro produz a experiência subjetiva, o que os filósofos chamam de o problema difícil da consciência. E se não entendemos completamente como a consciência surge, como podemos ter certeza absoluta do que acontece com ela quando o substrato biológico que a hospeda cessa de funcionar? O que acontece com a energia? Perspectivas além da biologia. A física moderna nos ensina que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. O universo é um sistema fechado em que cada partícula, cada campo, cada forma de energia persiste sob alguma outra forma, mesmo após a transformação. O corpo humano contém energia de múltiplas formas: calor, potencial elétrico, energia química armazenada nas moléculas. Toda essa energia, após a morte, continua sua jornada. O calor se dissipa para o ambiente. As moléculas são decompostas por bactérias e fungos, liberando a energia química que volta ao solo, alimentando novas formas de vida. Os átomos que compunham o corpo continuam existindo, apenas em outras configurações, em outros contextos. Nesse sentido, a morte física é rigorosamente uma transformação. O carbono que formava os ossos volta ao solo e pode, daqui a décadas ou séculos, fazer parte de uma árvore, de um grão de trigo, de outro ser vivo. O oxigênio liberado pela decomposição volta à atmosfera. A água retorna ao ciclo hidrológico. A poesia profunda nessa perspectiva científica. Somos, literalmente, feitos de matéria que existia antes de nós e continuará existindo depois de nós. Os átomos de hidrogênio no nosso corpo foram formados nos primeiros minutos após o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos. O carbono foi forjado no núcleo de estrelas que explodiram antes do nosso Sol existir. Morremos, mas nossa matéria é absolutamente imortal. Carl Sagan expressou essa ideia com sua habitual elegância. Somos feitos de matéria de estrelas. Somos a forma pela qual o cosmos se conhece a si mesmo. E quando nosso corpo morre, essa matéria estelar retorna ao fluxo eterno do universo, pronta para se tornar outra coisa. Como pensar sobre a própria morte? Uma questão de saúde psicológica. A psicologia contemporânea tem cada vez mais reconhecido que a negação da morte está na raiz de muitas formas de ansiedade, violência e comportamento autodestrutivo humano. O psicólogo Ernest Becker, em seu livro premiado com o Pulitzer, argumentou que grande parte da cultura humana é, fundamentalmente, uma elaborada estratégia de defesa contra a consciência da própria mortalidade. A teoria do manejo do terror, desenvolvida por Greenberg, Solomon e Pistinski, com base na obra de Becker, demonstra empiricamente que quando somos lembrados de nossa mortalidade, nos tornamos mais defensivos,
mais agressivos em relação a quem é diferente de nós, mais apegados a sistemas de valores e crenças que prometem alguma forma de imortalidade simbólica. A filosofia estoica, por outro lado, propunha o memento mori, a lembrança constante da morte, não como motivo de angústia, mas como ferramenta de clareza. Saber que você vai morrer concentra a atenção no que realmente importa. Elimina a procrastinação, dissolve os rancores mesquinhos, intensifica a gratidão pelo presente. As pesquisas sobre pós-crescimento traumático, o fenômeno pelo qual pessoas que sobreviveram a crises de saúde graves frequentemente relatam uma melhora significativa na qualidade de vida, sugerem que um encontro real com a própria finitude pode ser profundamente transformador. Aqueles que tiveram experiências de quase morte, em sua esmagadora maioria, relatam que o medo da morte desapareceu, não porque acreditam que a morte seja sem consequências, mas porque vivenciaram algo que lhes deu uma sensação profunda de que a consciência, de alguma forma, não simplesmente cessa. Mesmo para quem não passou por essa experiência, integrar a consciência da própria mortalidade pode ser um ato de saúde psicológica. Não no sentido de viver em estado de angústia existencial, mas no sentido de deixar que a finitude dê peso e significado a cada escolha, cada relacionamento, cada momento de beleza ou bondade que se oferece. Os primeiros minutos após a morte. Uma síntese. Reunindo o que a ciência sabe, o que os sobreviventes relatam e o que as tradições espirituais descrevem, o que podemos dizer sobre os primeiros minutos após a morte? Biologicamente, o coração para. O cérebro é privado de oxigênio. As células iniciam o processo de autólise. O calor começa a se dissipar. O processo é ordenado, previsível, inexorável. Neurologicamente, parece que há, nos primeiros segundos, um pico surpreendente de atividade cerebral, uma espécie de tempestade elétrica final que pode estar associada a experiências de consciência intensas e vívidas. O mecanismo exato ainda é objeto de debate científico. Subjetivamente, se é que essa palavra faz sentido além do ponto da morte, os relatos de quase-morte sugerem a possibilidade de paz, de uma revisão panorâmica da vida, de encontros com luz ou com figuras familiares, de uma sensação de expansão e leveza. Espiritualmente, cada tradição oferece um mapa diferente desse território, mas com pontos de convergência notáveis. A continuidade de alguma forma de consciência ou energia, um período de transição, a importância das ações e intenções durante a vida. Filosoficamente, somos forçados a admitir que o problema mais fundamental da existência, o que acontece quando existimos conscientemente e depois paramos, permanece em aberto. E talvez essa abertura seja a coisa mais honesta que podemos oferecer. Conclusão. A morte, como mestra da vida. Quando os olhos fecham pela última vez, algo acontece. Exatamente o que, ainda não sabemos com certeza. Mas a jornada dessa investigação, através da neurociência, da medicina de ressuscitação, das experiências de quase-morte, da filosofia, da física e das tradições espirituais, nos revela algo de imensa utilidade prática. A morte não é apenas o fim da vida. É também o espelho mais honesto que a vida nos oferece. Quando olhamos para ela diretamente, quando paramos de mudar o canal, de nos distrair com o próximo scroll, o próximo projeto, a próxima conquista, ela nos pergunta: o que você está fazendo com o tempo que tem? Com quem você está gastando sua atenção? Que tipo de pessoa está escolhendo ser a cada momento, sabendo que cada momento é irreversível? Os sobreviventes de paradas cardíacas, de forma consistente, voltam com uma clareza que a maioria de nós passa a vida inteira buscando. Eles param de se preocupar com o que os outros pensam, passam mais tempo com as pessoas que amam,
doam mais, perdoam mais facilmente, maravilham-se com coisas simples, o azul do céu, o sabor de uma fruta, o calor de um abraço. Não precisamos esperar por uma parada cardíaca para acessar essa clareza. Mas precisamos ter a coragem de olhar para a morte sem piscar, de integrá-la como parte da vida e não como sua negação. Seus olhos vão fechar, e o que acontece depois, seja lá o que for, depende em parte de como você viveu. Não porque haja um julgamento externo aguardando, mas porque cada vida cria seu próprio eco. Cada ato de bondade, cada momento de presença genuína, cada escolha de amor em vez de medo, vai ondular para além da vida individual que o originou. Somos visitantes temporários num planeta que existia bilhões de anos antes de nós e existirá bilhões de anos depois. Mas a consciência que anima cada um de nós, essa capacidade misteriosa de experimentar, de amar, de criar significado, é, por enquanto, o fenômeno mais extraordinário que o universo produziu. Use-a bem, use-a com gratidão. E quando seus olhos fecharem pela última vez, que sejam olhos que viram o mundo com atenção e coração aberto. Porque talvez seja isso, e não a duração, o que uma vida realmente significa.